Bom, pessoalzinho, agora vamos para a geometria, aula 27. Medindo comprimentos. Medidas de comprimento. As unidades de medidas de comprimento surgem para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distâncias. Existem várias unidades de medidas de comprimento. A utilizada no Sistema Internacional de Unidades é o metro, e seus múltiplos, que são quilômetro, hectômetro, decâmetro, e tem os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Além das unidades de medida de comprimento apresentadas, existem outras como as que utilizam o corpo como parâmetro. Por exemplo, o palmo, o pé, a polegada. Ainda há aquelas que não são do Sistema Internacional, mas são utilizadas a depender da região, como a légua, jarda, milha e ano-luz. Unidades de medida de comprimento. Medir a distância entre dois pontos de referência é uma tarefa executada pelos seres humanos desde as primeiras civilizações. Inicialmente, utilizávamos objetos do dia a dia como referenciais, como cordas ou o próprio corpo humano. Adotado como medida fundamental para a distância no Sistema Internacional de Unidades, a comunidade científica utiliza o metro como referência para medir-se comprimentos. Para medir-se distâncias maiores, existem o que chamamos de múltiplos de metro, como nós vimos antes, que são decâmetro. Um decâmetro corresponde a 10 metros. O hectômetro corresponde a 100 metros. O quilômetro corresponde a 1000 metros. Para medir-se a distância, por exemplo, entre duas cidades, é mais conveniente usar-se quilômetros em vez de metros. Para medir-se distâncias menores, existem os submúltiplos do metro, que são decímetro. 10 decímetros correspondem a 1 metro. Centímetros, 100 centímetros correspondem a 1 metro. E 1 milímetro, 1000 milímetros correspondem a 1 metro. Então, para objetos menores, como talheres, é mais conveniente utilizarmos como unidade de medida o centímetro em vez de metro. Os múltiplos e submúltiplos do metro são representados por siglas. Então, quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, dan, metro, m, decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm. Então, vamos conhecer algumas medidas de comprimento. Existem outras unidades além dessas que nós vimos. Essas unidades elas podem ter alteração dependendo da pessoa em que mede. Polegada é utilizada para medir-se tela de smartphone, notebook e demais aparelhos eletrônicos. É denotada geralmente pelo número seguido de 2 aspas. Por exemplo, 40 polegadas. Uma polegada corresponde a aproximadamente 2,54 centímetros. O palmo. O palmo é utilizado para medir-se objetos um pouco maiores do que os que medimos com polegadas. E é pouco usado atualmente. Um palmo corresponde a 22,86 centímetros. Pé. O pé é utilizado até hoje para situar-se quanto à altura de um avião. Para representar uma distância medida em pés, colocamos o número seguido de uma aspa, uma só, diferente da polegada. Por exemplo, 30 pés. Um pé corresponde a aproximadamente 30,48 centímetros. A jarda, utilizada nos Estados Unidos, sendo comum no futebol americano. Uma jarda corresponde a 0,9144 metros. Ela é medida da ponta do nariz até a ponta do dedo. Légua. Utilizada antigamente para medir-se distâncias maiores. A légua era bastante comum na navegação. Uma légua corresponde a 4,8283 quilômetros. A milha, utilizada para medir-se distâncias maiores.
tendo sido bastante comum nos povos antigos. Uma milha corresponde a 1,60934 quilômetros. Agora temos o ano-luz, utilizado para medir-se a distância entre os astros, sendo muitas vezes confundido com medidas de tempo. O ano-luz corresponde a 9.460.730.472.580,8 quilômetros. O instrumento mais utilizado para medir comprimentos é a fita métrica ou a trena. Bastante coisa nessa aula, né? Mas é fácil. Até a próxima. Beijos.